Obrigada a todos que se juntaram a nós. Agradeço também ao Roberto, à Lídia, agradeço à Carla, sobretudo ao Turismo de Portugal, que é esta casa extraordinária, é esta equipa da qual faço parte. Queria-vos só dizer uma coisa, que é uma grande responsabilidade falar convosco e dar-vos informação sobre o mercado, porque as coisas têm mudado a um ritmo alucinante. Nós estamos há alguns dias a preparar esta apresentação e na manhã de hoje houve, por exemplo, uma alteração ou uma comunicação do Governo que acabou por alterar um bocadinho o cenário, ou seja, as coisas são muito dinâmicas, não são estáticas e o que valia ontem não valerá amanhã e, portanto, é muito difícil às vezes fazermos aqui prognósticos ou avançarmos com soluções que depois poderão ser alteradas. Posso avançar com a tela, Roberto? Isso mesmo, avance. Sim. Então pronto. Queria começar por vos apresentar a nossa equipa em Berlim, a Sandra, a Dagmar, a Daniela, que é a nossa estagiária em novo contacto, começou a trabalhar connosco há menos de um mês, e o António Teixeira e o António Ferreira Jorge. Queria-vos também dizer que eu juntei uma equipa de Berlim há muito pouco tempo, portanto sou coordenadora desde o início deste ano, ainda estou numa fase de aprendizagem, e que toda esta apresentação foi feita com os contributos desta fantástica equipa que preparou isto tudo para vós. Vamos contextualizar um bocadinho a fase em que nos encontramos. Há cerca de 2 meses discutíamos todos se a ITB Berlim se iria realizar ou não. Lembro perfeitamente, era uma sexta-feira ao final do dia, já passava das 8 da noite, quando a organização veio dizer que não iria realizar a ITB Berlim. Nessa semana tínhamos tido informação de uma série de parceiros nossos que estavam a cancelar eventos periféricos, a festa da Schauinsland, o jantar da Olimar, uma série de eventos que foram sendo cancelados ao longo dessa semana, nós próprios com uma agenda de reuniões que começaram a ser canceladas, alguns de vós, empresas portuguesas que começaram a cancelar a participação e todos nos perguntavam se de facto fazia sentido estar a cancelar este evento ou se era um erro. A verdade é que 2 meses depois a situação mudou bastante, estamos neste momento com os grandes eventos todos cancelados, a IMEX Frankfurt é outro exemplo e portanto é interessante olhar para trás e ver em 2 meses como é que isto tudo se alterou. Queria-vos falar um bocadinho agora do que é a situação atual à data de hoje. Primeiro, a Lídia já referiu a importância do mercado alemão, mas dizer-vos que na nossa equipa nós somos responsáveis por 3 mercados, a Alemanha, a Áustria e Suíça. E acho que é importante revelar-vos este pequeno resumo, este quadro, porque no fundo expressa bem a importância deste mercado para Portugal. Teve em 2019 1,5 milhão de hóspedes, a Alemanha, e foi responsável por quase 6 milhões de dormidas. Aproveito para vos falar de uma ferramenta que todos vocês conhecem com certeza, que é o Travel BI, que de facto é uma ferramenta extraordinária para as nossas empresas, porque, em primeiro lugar, contém uma série de informação e se vocês pesquisarem sobre o mercado alemão vão ter informação de mercado muito concreta e muito interessante até para vos ajudar no vosso negócio, mas também vai tendo informação atualizada sobre o que é que se está a passar nestes 3 mercados, em todos os mercados, mas falo agora dos meus. Em termos de distribuição de dormidas, quais são as regiões nos quais os alemães mais ficam? Vemos aqui claramente o Algarve e a Madeira, com mais de 60% de cota, mas também é interessante referir que a Alemanha é o primeiro mercado no conjunto da procura externa para os Açores e para a Madeira. Situação do vírus atualmente na Alemanha. A Alemanha tem uma população de quase 83 milhões de habitantes e números confirmados cerca de 157 mil, número de óbitos 6.115. Isto são dados da manhã de hoje. É preciso referir que a taxa de contágio subiu de forma moderada nos últimos dias, por exemplo, de ontem para hoje houve uma subida de cerca de 1.300 casos e também dizer que a Alemanha está no 5º lugar dos países com mais casos de contágio. Mas qual é a grande vantagem da Alemanha, na minha opinião? É que a Alemanha tem um sistema de saúde com uma capacidade enorme em termos de camas, tem 34 mil camas neste momento, das quais apenas 60% estão ocupadas e uma cota de ocupação por doentes Covid de 10%, portanto, de facto, uma taxa de ocupação reduzida. E no início desta pandemia já se falava que a Alemanha tinha 25 mil ventiladores e, portanto,
ainda reforçou esse número de ventiladores, fazendo uma encomenda de 10.000 que vai receber ao longo deste ano. Situação económica. Preocupa-nos a todos, como é óbvio, preocupa-nos a situação económica no nosso país, preocupa-me a situação económica na Alemanha enquanto mercado emissor. A Alemanha tinha cerca de 2,5 milhões de desempregados no final de março, uma taxa de desemprego de 5% e estima-se que estes números irão chegar aos 3 milhões no final do mês de abril. O turismo é responsável também por quase 3 milhões de postos de trabalho, tem um peso no PIB de cerca de 8,6%. Um estudo revelado há muito pouco tempo diz-nos que as maiores quebras no negócio foram registadas, em primeiro lugar, nas agências de viagem e nos operadores turísticos. Em segundo lugar, na aviação. Portanto, podemos esperar uma longa retoma em termos do setor turístico. Em termos de restrições, como é que é o dia a dia hoje na Alemanha? Em primeiro lugar, a Alemanha é composta por 16 Estados federados e, portanto, muitas vezes as normas não são uniformes em todos os Estados. Posso-vos dizer que, por exemplo, até há muito pouco tempo era obrigatório usar máscaras em todos os transportes públicos e nas lojas também, exceto em Berlim. Em Berlim é obrigatório usar estas máscaras nas lojas há muito pouco tempo e, portanto, as medidas, além de não serem uniformes, vão também sendo adaptadas. Há pouco tempo foram reabertas as lojas com menos de 800 metros quadrados. Está previsto para o início de maio, a partir de 4 de maio, que as escolas comecem a abrir lentamente, assim como os salões de cabeleireiro, mas todos têm que ter um plano de higiene rigoroso que tem que ser cumprido com medidas bastante rigorosas. Os bares, os restaurantes, os infantários, os teatros e os cinemas vão continuar fechados, assim como os encontros religiosos. Os grandes eventos estão proibidos até 31 de agosto. É obrigatório manter a distância mínima de 1,5 metro, mesmo nas lojas, e o controle rigoroso das fronteiras da Alemanha vai permanecer em vigor, sendo que é desaconselhada a viagem pelo menos até 3 de maio. Isto era o que nós sabíamos à data de ontem, porque hoje o Governo, de manhã, falava-se da possibilidade que esta data de 3 de maio fosse estendida, fosse alterada e de facto hoje o Governo veio de facto confirmar que prolongava o aviso de viagem pelo menos até 14 de junho. Ou seja, o Governo não proíbe a viagem, mas desaconselha esta viagem. E, portanto, neste momento o que nós estamos a falar é de um possível impacto nas férias de verão que, numa fase inicial, os mais otimistas julgavam que ainda poderia ser possível. E não estou a dizer que não é possível. A esperança permanece, a informação é muito recente. Eu julgo que agora todos nós teremos que verificar qual é o impacto desta informação e também o impacto que as medidas estão a ter na Alemanha, porque a última coisa que se quer neste momento é que os números comecem a aumentar. Já lá vamos um bocadinho mais à frente a esta questão que de facto dá aqui pano para mangas, por assim dizer. Neste momento, quem regressa à Alemanha tem que fazer uma quarentena domiciliária obrigatória. A pessoa não pode sair nem sequer para fazer compras, cheguei a ler que se tem que pedir a um vizinho, ou um amigo, ou um familiar, alguém que faça as próprias compras, portanto, neste momento qualquer pessoa que entre na Alemanha tem que ficar de quarentena domiciliária obrigatória. Isto à partida desincentiva logo a vontade da pessoa de viajar. Sendo que a pessoa, quando entra num outro país, portanto, assumindo que a pessoa que viaja, entra num outro país, pode ou não estar sujeita também à quarentena ou outras questões, e depois, quando regressa a casa, tem uma quarentena obrigatória. Portanto, o desincentivo aqui é claro. Sobre as viagens ao exterior, eu julgo que o Governo, daquilo que tenho percebido, que o Governo que se encontra também um bocadinho dividido sobre estas questões. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, que aparece aqui na apresentação que eu estou a partilhar com vocês, é uma das pessoas que se tem mais pronunciado sobre este assunto, dizendo que para este ano não será possível uma época normal de férias. É óbvio que não será possível uma época normal de férias, não será possível para ninguém. A questão é o que é que será possível este ano. Porque assim que este ministro veio fazer estas declarações e outras que tem feito deste género, o presidente da DRV, que também aparece na apresentação que estão a ver, criticou logo, porque diz que é preciso um sinal positivo de que as viagens voltarão a ser possíveis. Obviamente sujeitas a medidas que agora estão a ser discutidas quais são, mas que é preciso dar um sinal positivo à indústria do turismo.
Como vocês verão mais à frente, de facto é uma das indústrias que está a ser mais afetadas, em ambos os países, em Portugal e na Alemanha, e de facto tem havido aqui uma preocupação e uma tentativa de pressão ao governo para que sejam tomadas medidas concretas para o setor. Voltando um bocadinho à questão do 14 de junho, que como vos digo, a informação que foi confirmada cerca das 11, 11h30 da manhã, portanto é ainda muito recente, nós assumimos que ao desaconselharem as viagens até esta data, que agora os operadores vão começar a cancelar as viagens até à data de 14 de junho. Vamos falar do que é o plano de férias e se calhar vou fazer com vocês um exercício muito simples de algumas questões. A Alemanha tem uma vantagem enorme que é o calendário escolar e de férias é diferente de estado para estado. Isto é ótimo porque permite que a Alemanha não se movimente toda ao mesmo tempo. Eu coloquei aqui alguns exemplos de férias de verão para vocês verem que de facto o calendário é bastante dispar, desde junho até setembro. E também coloquei o exemplo das férias de outubro, que também não se realizam ao mesmo tempo nos vários Estados Federados, porque de facto estas férias chamadas férias do outono são importantes em termos de emissão de turistas e de facto para Portugal acaba por ser uma altura também interessante a nível de tráfego. E portanto o exercício que nós tentávamos fazer aqui é o exercício que eu penso que muitos portugueses também já fizeram em relação ao nosso país. As escolas vão efetivamente abrir? Vai ser alterado o calendário escolar? Já foi discutida esta possibilidade de ser alterado o calendário escolar, de se adiar as férias de verão para agosto ou para setembro, ainda nada foi decidido e a verdade é que foram feitas algumas críticas a esta possibilidade. Portanto, ao dia de hoje que eu tenha conhecimento não foi tomada nenhuma decisão. Mas vão ou não haver férias de verão? Vamos tentar retomar o calendário escolar que ficou perdido e como é que vai ficar o mapa de férias dos trabalhadores? Os trabalhadores que tinham programado as suas férias no início do ano vão poder gozá-las? Alguns estão neste momento em casa a gozar férias antecipadas. As empresas vão retomar a atividade e as pessoas vão estar de férias? Isto vai ser possível? Vai ser compatível? E qual vai ser a situação económica das famílias? Neste momento, uma série dos setores estão todos a ser afetados, todos estamos conscientes do impacto que isto poderá ter na economia dos vários países. Falámos há pouco do que era a taxa de desemprego. Como vai estar a situação económica das famílias? Será possível fazer férias? A questão aqui agora é tentar perceber, com o tempo, exatamente qual é o impacto que todas estas questões podem ter na vontade e na disponibilidade e na possibilidade das famílias viajar. Uma coisa é certa, a Alemanha e qualquer país tem receio de uma segunda vaga e teme-se aqui o relaxamento das restrições. Já falámos de que os números aumentaram ligeiramente nos últimos dias. A verdade é que a 30 de abril, portanto amanhã, iria haver uma reunião para ser reavaliada a situação da infecção, a situação económica e social na Alemanha e para serem decididas novas medidas, mas a chanceler Merkel já veio há uns dias anunciar que não deverão ser alteradas medidas antes de 6 de maio e dizer também que as restrições à vida pública vão ser levantadas assim que possível. Há aqui, sobretudo, uma questão que é interessante referir, que é a Áustria. Todos nós temos ouvido falar bastante da situação na Áustria, que é um país que faz fronteira, e que, portanto, está numa fase de abertura já muito à frente de alguns países e, portanto, inicialmente eu julgo que a Alemanha caminhou um bocadinho para esse relaxamento das restrições e depois, com base na leitura dos números, vêm agora pedir mais cautela e pedir mais tempo entre medidas para poder avaliar qual é que está a ser o impacto que essas medidas estão a ter efetivamente nos números e também na economia e também na vertente social. Portanto, não há neste momento uma data que eu vos possa dar para a publicação de novas medidas, mas é certo que quando elas forem anunciadas nós comunicaremos também à nossa sede e através da nossa direção de conhecimento elas serão também publicadas no Travel.bi. Um sinal positivo que partilho é o facto de ter sido aprovado a realização de ensaios clínicos em seres humanos e, portanto, os ensaios vão começar em final de abril, portanto, muito em breve, em 200 voluntários. E, portanto, isto acho que é um sinal positivo para todos nós, é a empresa BioNTech. Vou-vos falar agora um bocadinho do que é que, da situação na qual estão os nossos parceiros.
Primeiro, falar-vos do que é que foi este esforço enorme que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, os operadores e as companhias aéreas fizeram em termos de repatriamento na Alemanha. Foi um enorme esforço humano, mas também financeiro. A 23 de abril, portanto ainda a semana passada, havia mais um voo a caminho da Alemanha e no total foram repatriadas 240 mil pessoas em 5 semanas e visando 65 países. Este esforço foi também muito financeiro e, portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Governo neste momento querem alguma cautela, porque não podemos obviamente correr riscos neste momento, sobretudo depois deste esforço que foi feito. Os nossos parceiros, numa primeira fase, estavam a gerir o repatriamento, os cancelamentos, as alterações de reserva, um bocadinho o que muitos de vocês também estavam a fazer, mas ao mesmo tempo estavam a tentar lidar com esta situação, que é nova para todos, a nível profissional e a nível pessoal, e portanto não foi fácil. Aos dias de hoje, muitos dos nossos parceiros estão em regime de layoff, estão com horário reduzido. Para vos dar uma ideia de informação oficial do Instituto IF, estima-se que 48% dos trabalhadores dos prestadores de serviço estejam atualmente a trabalhar em tempo reduzido. Nós, por vezes, enviamos informação para os nossos parceiros, qualquer que ela seja, e de facto recebemos constantemente mensagens de out of the office. Estou fora do escritório até 11 de maio, só trabalho às terças, quartas e sextas, muitos deles regressam em junho e pronto, é de facto a situação que temos. A nível do trade turístico, gostava de vos referir um assunto que tem sido polémico e que tem dado alguma discussão na Alemanha, que tem sido a questão dos vouchers turísticos, os vouchers de reembolso. De facto, o reembolso em dinheiro aos clientes está previsto através de uma diretiva, uma diretiva comunitária. E, desde o início que se fala que todas estas alterações vão provocar uma descapitalização enorme em empresas que estão fragilizadas e estamos a falar de uma série de possíveis insolvências. E, portanto, há muito que o trade reclamava a possibilidade de serem cedidos vouchers aos clientes. No início de abril, finalmente, depois de muita discussão, o Governo Federal veio viabilizar essa questão, desde que válidos até ao final de 2021, e, caso não fossem utilizados, o cliente tinha o direito de ser reembolsado em dinheiro. Aguardava-se com alguma expectativa sobre este assunto, porque foi submetido para decisão na Comissão Europeia e, na semana passada, a Comissão veio revelar que rejeitava a utilização dos vouchers na Alemanha, alegando que devem ser os consumidores a escolher se querem ser reembolsados em dinheiro ou se devem receber os vouchers. Há, contudo, obviamente, empresas que continuam a reembolsar os clientes dos valores, há outras que continuam a utilizar os vouchers, há outras que continuam a oferecer incentivos, por assim dizer, aos clientes para utilizarem os vouchers, porque neste momento temos um problema grave de liquidez das empresas no setor turístico na Alemanha. Para vos dar uma ideia, foi feito um estudo pela FVW, que é a maior revista do trade turístico na Alemanha, que refere que as agências de viagens estão sem vendas, sem faturação e com pouca esperança no futuro. 98% receia as vendas decrescentes de que está a sofrer. Foi feita também uma sondagem em que 1/3 dos inquiridos cancelou ou adiou as férias de verão. 14% já tinha cancelado as férias, 21% tinha adiado as reservas, 28% ainda mantinha os seus planos para viajar. Isto a 17 de abril, o cenário muda todos os dias, mas de facto há aqui um sinal de esperança, porque as pessoas querem viajar. E todos nós, depois do final desta quarentena, queremos com certeza viajar. Neste momento, muitos dos operadores estão a suspender as viagens que estavam marcadas até 15 de maio, aquelas que continuaram confirmadas, e estão a oferecer de facto aos clientes a possibilidade de escolha entre os vales e os reembolsos. Há aqui um setor do qual eu gostaria só de fazer um pequeno apontamento, que está relacionado com os cruzeiros. A AIDA, TUI Cruises e MSC já vieram suspender as viagens pelo menos até meados de julho. Olimar. A Olimar é sem dúvida um dos grandes parceiros no mercado e, portanto, eu achei que seria muito interessante partilhar com vocês o que era a opinião do Marcos Zan e o que é a opinião da Olimar sobre o negócio para Portugal.
Este contributo que eu agradeço desde já ao Marcos, que não sei se não está a ouvir ou não, mas agradeço imenso esta ajuda. Foi feito antes também de serem conhecidas as novas datas anunciadas hoje pelo Governo, mas eu acho que no fundo a Olimar assume aqui uma postura otimista, mas muito racional. A primeira coisa que o Marco nos diz é: ainda não sabemos a data de retoma do mercado de turismo em geral. E refere também todas as questões económicas, a recessão, o desemprego, os layoffs, os custos elevados dos voos, medidas de segurança, práticas sanitárias. Temos que contar que tudo isto vai afetar o turismo em geral e também Portugal. E o Marcos estima que nos próximos 1 a 3 anos. Esperamos também que, a partir do verão, sejam retomados os voos entre alguns países europeus. O Marcos considera que a oferta inicial será, obviamente, reduzida, mas que Portugal e a Alemanha poderá ter uma das primeiras ligações. Considera ainda que os países onde a situação coronavírus está mais controlada são aqueles que vão mais cedo abrir fronteiras e aeroportos. E aqui eu posso adiantar já que é fundamental a opinião e a imagem que Portugal tem neste momento na Alemanha e a forma como estamos a controlar, de facto, a pandemia no nosso país. A imagem de tranquilidade que temos passado, a imagem de serenidade, a imagem de que temos a situação controlada. O Marcos refere ainda que com o abrandamento das restrições é preciso definir novas medidas sanitárias na viagem, confirmar rotas das companhias aéreas, pensar na reabertura dos hotéis, dos restaurantes e das infraestruturas, que isto tudo vai demorar algumas semanas, porque a realidade é que todos nós ainda estamos a pensar neste momento como é que isto tudo vai acontecer. E o Marcos dá também a opinião deles em relação à campanha Clean and Safe que foi lançada, que ajuda a suportar a imagem de um Portugal positivo e seguro e que vai ajudar a reforçar a confiança no destino. Ainda, a Olimar diz-nos que já tem muitos hotéis, quintas e resorts, bem como vários pacotes disponíveis para 2021 e que está a planear um novo catálogo e que está a investir bastante numa tecnologia de produção e distribuição moderna que vai ter muito mais impacto. A Olimar estima que continuará a ter procura, mas que as viagens serão mais individuais, que os clientes vão procurar hotéis mais pequenos e vão viajar em pequenos grupos, cerca de 8 a 10 pessoas, que vão evitar grandes aglomerados de pessoas, fazer round trips com rent-a-car, vão ter preocupações de segurança, de saúde e de bem-estar. Mas o Marcos dá-nos aqui um sinal positivo, que Portugal é um destino preferido na retoma do turismo individual, que nós somos percebidos como um destino com qualidade, com autenticidade, com natureza, com sustentabilidade, com boa gastronomia e com uma oferta turística especial, com regiões únicas, hotelaria típica e de menor dimensão, que são algumas das razões que estão detectadas para as viagens no período pré-Covid. A Olimar está a postos e em stand-by. Estão prontos para, de um dia para o outro, promover e vender viagens em todos os canais de distribuição. Agradeço ao Marcos porque de facto esta mensagem considero-a muito racional e ao mesmo tempo também com muita esperança. O que é que se passa no mercado? À data de ontem, uma série de operadores, e falo aqui dos maiores, TUI, FTI, Altours, Schauinsland e Der Touristik, todos eles tinham cancelado as viagens até 15 de maio, numa altura em que era desaconselhável viajar até à data de 15 de maio, até à data de 3 de maio. Já vimos que hoje passou para 14 de junho. Portanto, as viagens estavam todas canceladas até 15 de maio. A TUI, contudo, mantém o verão 2020 à venda e tem no seu site até um destaque de bónus de fidelidade, 100 euros para quem fizer já reservas para as férias de 2021. Ou seja, já está a vender o verão de 2021, mas mantém o verão de 2020 à venda. Vou aproveitar para vos dar aqui uma pequena nota, já todos saberão, mas de facto foi aprovado pelo Governo Federal Alemão um empréstimo à TUI no valor de 1,8 milhões de euros, porque há de facto aqui um receio de que este gigante possa cair, o que seria um grande tombo para todos nós.
A Schauinsland está a fazer uma remarcação gratuita para o verão de 2020 e para os destinos de inverno já ativados, de 2020-21. A Studios Ryzen, por exemplo, está a gerir a informação de acordo com o calendário do governo e, portanto, já tinha desaconselhado as pessoas a viajar até 3 de maio e estava a aguardar nova comunicação para alterar o calendário a seguir. A DR Touristique já abriu a venda para inúmeros hotéis, circuitos turísticos e outros serviços para o inverno deste ano e para o verão de 2021. Partilho com vocês agora um inquérito da Associação Alemãs de Viagens. Portanto, a DRV tem sido bastante ativa nesta fase e tem falado bastante, expressando as preocupações do trade. E este inquérito diz que 2 em cada 3 operadores e agentes de viagem sentem o risco de insolvência. Eles temem que a maioria dos 11.000 agentes de viagem e 2.300 operadores turísticos não sobrevivam a esta ameaça causada pelo Covid-19 se o Governo Federal não criar rapidamente um pacote de medidas específicas para este setor. Para vos dar uma ideia, tinha sido convocada para o dia de hoje pelos proprietários das agências de viagem uma manifestação, sei que aconteceu em algumas cidades da Alemanha, não sei se aconteceu em todas, foram manifestações com 10 a 50 participantes e todos eles mantendo a distância recomendada de 1,5 m, como é óbvio, mas para vos mostrar que de facto estes proprietários estão preocupados, estão aflitos e portanto manifestaram-se hoje. O que é que serão as novas preocupações em viagem? O que é que o cliente procura neste momento? Em primeiro lugar, segurança na reserva e na possibilidade de alteração das datas sem qualquer penalização. Sobretudo no mercado alemão, a reserva em agência de viagem é ainda a principal forma. E, portanto, tem havido, desculpem, perdi-me aqui com outra questão, mas basicamente o que o consumidor procura é a segurança na reserva e a possibilidade de fazer uma alteração sem ter penalizações. Fala-se muito do que é que será o comportamento na viagem. No check-in, as filas, os lugares a bordo, fica um lugar vago, não fica, mantemos uma distância, não mantemos, vou ter direito a levar bagagem de mão. O que é que será o comportamento na aterragem? O avião toca no chão e todos nos levantamos e vamos para o corredor? Não. Vamos ter que usar máscaras? Sim. Podemos usar a casa de banho a bordo? Uma série de preocupações. Falam-nos também o que é que poderá ser o comportamento no destino, na chegada, nos autocarros, nos hotéis, nos restaurantes, nas praias. Há uma série de novas questões que todos nós nos interrogamos e que são agora alvo de reflexão também pelos operadores na sua oferta turística. E a questão é que impacto terão estas medidas no preço da viagem, na vontade de viajar, na escolha dos destinos. Todos nós sabemos que o mercado alemão presta de facto alguma atenção ao preço e, portanto, a resposta a estas perguntas é de facto importante. E temos outra questão que é da sustentabilidade ambiental. Sempre foi uma preocupação no mercado alemão, a questão da sustentabilidade, e queremos saber como é que isto se irá refletir no futuro. O Marco já nos deu um pouco de algumas destas respostas, mas aguardamos também com serenidade. Ainda é cedo para definirmos e para falarmos de novas tendências, com certezas. Gostava de contextualizar com vocês o que é que foram os desafios do passado. O ano passado foi muito duro, com a falência da Germania e da Thomas Cook, sendo que já estávamos com o mercado alemão numa fase em que a Air Berlin já tinha falido em 2017. Eu dou-vos aqui um exemplo do que é que foi a perda de lugares para o Algarve e para a Madeira, para que de facto percebam que o mercado já se debatia com uma redução enorme da capacidade aérea e que, portanto, que o ano passado já tinha sido um ano muito complicado. Lutávamos todos este ano para que houvesse uma retoma e para que as coisas melhorassem e de repente temos a questão do Covid. Em termos de acessibilidade aérea, que é a pergunta que de certeza está na cabeça de quase todos nós, começo por vos referir quais é que são as principais companhias aéreas que operam Portugal, Alemanha. A nossa TAP aparece aí de facto com um grande destaque, com 28,6%. Neste momento mantêm-se 2 ligações, uma operada pela Lufthansa, que é diária Frankfurt-Lisboa. Lisboa é uma das 10 cidades europeias com as quais a Lufthansa mantém esta ligação.
não sabemos bem o que isto poderá significar, mas de facto a Lufthansa olha para Portugal como um mercado potencial e interessante, senão, julgo eu, não manteria esta ligação diária. A informação que já temos da Lufthansa é que planeia retomar a operação em junho, mas apenas com 20% da capacidade. Mais uma vez vos digo que todos estes dados eram atuais à data de ontem, que neste momento teremos que avaliar se haverá impacto ou não, e mesmo que a nova data anunciada pelo Governo não tenha impacto, há uma série de condicionantes ainda que poderão alterar esta informação. Oh, Inês, peço desculpa, 10 minutos para terminar. Ok, ai meu Deus, então estou muito atrasada. Obrigada. A Eurowings está a voar neste momento 2 vezes por semana, às quartas e aos domingos, de Düsseldorf para Lisboa, e ainda não tem uma previsão certa da retoma da operação. Se não houver um retrocesso na pandemia, as companhias aéreas estimavam retomar as suas operações no verão, ainda que não, obviamente, na totalidade, mas apenas numa pequena percentagem. Contudo, a retoma será sempre condicionada pela situação de cada país e também pelo comportamento da procura. Falámos com a TAP, que é o nosso parceiro no mercado, e o que nos dizem é que estão a monitorizar a evolução da situação, que a TAP está pronta e pretende retomar a operação para Frankfurt a 18 de maio e para Munique no início de junho. Contextualizando um bocadinho as outras companhias aéreas, temos a questão da Condor. A Condor tinha um processo de venda à LOT, polaca, do grupo Star Alliance, mas infelizmente esse processo não se veio agora a concretizar no âmbito deste contexto. Foi aprovado um novo empréstimo pelo Governo para pagar um empréstimo anterior que a Condor já tinha e também para pensar no que é que será este recomeço, mas a realidade é que a Condor está numa situação financeira complicada. Em relação à Ryanair, EasyJet e TuiFly, é de conhecimento geral que a Ryanair já veio afirmar que não retomará as operações se de facto houver uma redução dos lugares a bordo, e o que vos posso dizer é que se eu tentar fazer uma reserva, por exemplo, no percurso Lisboa-Berlim, à data de hoje eu consigo reservar Ryanair para 15 de maio e EasyJet para 18 de maio. Não há, contudo, qualquer garantia de que vai ser operado os voos nesta data. Vamos falar do consumidores. Em primeiro lugar, quando será recomendável viajar? A resposta depende muito do que for a situação interna em ambos os países, quer na Alemanha, quer em Portugal. Falei-vos há pouco de que havia esperança de que todos nós queríamos viajar e 55% estão desejosos de umas férias depois disto acabar. Agora, a tendência aponta claramente para o turismo interno e para um self-driving, sobretudo nos países vizinhos, a Áustria e a Suíça, que estimamos que sejam os primeiros com os quais serão reabertas as fronteiras. Poderão as férias de verão em Portugal ainda ser hipótese para alguns? E as férias de outono, uma hipótese para muitos? Nós queremos acreditar que sim. Portugal goza de uma boa imagem no mercado alemão. Coloco aqui alguns print screens de informação que tem sido transmitida na imprensa a falar de Portugal. Somos percebidos como um destino seguro, good value for money, com boa gastronomia, um produto diversificado, com o surf, com o golfe, com ótimas condições para hiking e para biking, e portanto é muito animador ver que de facto é esta a impressão que os alemães têm de nós. Portugal tem demonstrado que tem a situação controlada. O lançamento da campanha Clean and Safe veio de facto reforçar a imagem de Portugal como um destino seguro, e noto uma enorme confiança dos operadores nos parceiros portugueses. Há uma relação de confiança estabelecida, têm estado em contacto com vocês, sabem detalhes da situação em Portugal, e devo-vos dizer que, a título de exemplo, falei com a TUI a semana passada e antes mesmo do Clean and Safe ser aprovado e ser lançado, já eles tinham ouvido falar que eventualmente iria ser lançado, porque se falou na imprensa em Portugal antes mesmo dessa possibilidade. E isto demonstra que de facto eles têm interesse de Portugal, estão permanentemente em contacto convosco e que isto é ótimo. Quase a terminar, Roberto, vamos falar um bocadinho sobre o que é que tem sido a nossa atividade no mercado alemão e a atividade da nossa equipa. Em primeiro lugar, não há call to action neste momento, mas devo-vos dizer que a campanha Can't Keep Hope foi pioneira no mercado e eu acho que foi extraordinária. Foi uma campanha muito focada no que de facto se devia comunicar naquela altura, foi comunicada na altura certa, fomos dos primeiros, e para vos demonstrar o impacto que esta campanha teve, passado uns tempos a FVW, que como já referi é o maior órgão de comunicação social para o teito turístico na Alemanha, veio-nos pedir se podíamos enviar uma mensagem da Lídia Monteiro, que era a pessoa que era a mãe da campanha. Lídia, desculpa, eu não resisti a dizer isto, porque eu acho que de facto isto demonstra
o impacto que a campanha teve no mercado. Foi, de facto, no timing certo. Nós estamos a acompanhar proativamente os nossos parceiros no mercado, temos participado em alguns webinars e conversas com a Associação Alemã de Viagens, com o Corpo Touristique, com o Destination Circle, que é um grupo de M&A no mercado. Fazemos a recolha diária das notícias que partilhamos com a sede e com todos vocês, trabalhamos os conteúdos recebidos das ARPTs, a quem eu aproveito para agradecer toda a ajuda, não só de facto no envio destes conteúdos, como na resposta pronta a uma série de informação que nós pedimos também para fazer esta apresentação, como no dia-a-dia. Mantemos a imprensa e os parceiros atualizados sobre as ações que são relevantes. Já se falaram aqui várias vezes da criação dos grupos de trabalho no LinkedIn para a imprensa e para o trade, que vai ser a nossa ferramenta de trabalho nos mercados, e estamos neste momento a analisar um novo sistema de e-learning para o mercado, sendo que, não sei se posso aproveitar para dizer que, por exemplo, o Algarve acabou de relançar o e-learning no mercado alemão com os conteúdos em alemão. Último slide. No que respeita ao calendário dos eventos e a um futuro muito próximo, há algumas dúvidas neste momento com a realização da Feira Tournatur, porque é no início de setembro e, como referi, os grandes eventos só estão proibidos até ao final de agosto. Alguns roadshows e atividades dos operadores não foram ainda alterados, mas, por exemplo, antes mesmo de eu começar este webinar, a Schauinsland enviou uma informação de que o roadshow deles planeados para junho ia ser cancelado. Não há novos eventos a serem planeados e o Oktoberfest foi cancelado pela primeira vez em não sei quantos anos. Continuaremos todos a trabalhar na divulgação da imagem de Portugal como um destino seguro, a monitorizar a situação em ambos os países, a manter o contacto com todos os parceiros, e isso inclui-vos também a vocês, e a preparar o dia da manhã. E julgo que está tudo. Deixo os meus contactos também aí em cima. Over and out. Roberto. Muito On time, perfeito. Isso mesmo, muito bem, Inês. Obrigada por esta tua apresentação e por nos teres dado aqui informação tão detalhada sobre o que se está a passar neste mercado, neste tão importante mercado. Referir que tivemos de facto muitas perguntas e as perguntas são muito variadas. De qualquer dos modos, eu vou tentar agrupá-las, ainda que devo dizer que elas tocam pontos muito diversos e é um bocadinho mais difícil de as agrupar. De qualquer dos modos, desde logo há aqui um conjunto de perguntas que estão relacionadas com a operação aérea, a preocupação de muitos dos participantes deste webinar relacionado com quando é que vai haver retoma, se há alguma perspectiva de retoma destas ligações aéreas e se perspectiva de forma diferente relativamente aos destinos regionais, aos nossos diferentes destinos regionais, e portanto essa era uma questão que, ou melhor, foram várias as questões relacionadas com esta matéria que foram aqui colocadas. Não sei se tens aqui algum outro aspecto que pudesses acrescentar àquilo que já falaste. Eu gostava muito, mas eu julgo que nesta fase as companhias aéreas também estão muito cautelosas, porque é uma matéria que não depende inteiramente deles. E, portanto, eu julgo que às vezes preferem não estar a antecipar cenários que depois têm que vir desmentir, como aliás já temos vindo a assistir em relação a uma série delas, e portanto tenho reparado que há aqui de facto alguma cautela. Agora, todas elas referem exatamente isto. Nós estamos prontos e, portanto, assim que for possível, nós estamos prontos para avançar. E isto é que eu acho que é o sinal que nós devemos reter. Estar a fazer prognósticos nesta fase acho que é difícil. O que eu partilhei com vocês foi de facto aquilo que foi possível obter junto dos parceiros. Neste momento, infelizmente, não consigo partilhar muito mais com vocês. Muito bem, Inês, obrigada. Também houve aqui um conjunto de perguntas relacionadas com segmentos e com produtos muito específicos e vou elencar alguns deles. O que é que poderias nos avançar sobre que impacto é que pode existir no mercado relativamente, por exemplo, ao turismo sénior, se perspectiva que haja mais restrições para este segmento de consumidor,
e também no que diz respeito aos eventos e aqui no que diz respeito naturalmente ao M&A, se também há aqui também alguma perspectiva do que é que possa vir a acontecer. Haverão outras pessoas que se calhar poderão ter uma opinião diferente. Eu, em relação ao turismo sénior, não tenho ouvido grandes partilhas, mas temos aqui duas preocupações. A primeira é que, de facto, é uma faixa etária que está a ser muito mais afetada com esta pandemia e a quem vai ser pedido que se resguarde no futuro próximo. Todos nós temos pais, todos nós estamos conscientes desse problema. Acho que neste momento há algum receio em avançar com prognósticos em relação a esses que de facto são os mais fragilizados e aqueles que se devem resguardar mais. Em relação à M&A, e eu peço desculpa, devia ter sido um assunto que eu deveria ter referido na minha apresentação, até porque de facto é um mercado bastante interessante para M&A, mas apenas para vos dizer que nós em Berlim fazemos parte de um grupo que é o Destination Circle, que é um grupo nos quais faz parte o German Convention Bureau e fazem também parte uma série de trade board, como nós fazemos. E, portanto, este grupo fala com alguma frequência, até é dos mais ativos, porque até tem um grupo no WhatsApp e, portanto, trocamos algumas ideias e houve, inclusive, a semana passada uma conference call entre todos, no qual a nossa equipa participou e a opinião geral é que os grandes eventos que foram adiados para um segundo semestre que estão neste momento a ser adiados para 2021. E, portanto, que neste momento fala-se com alguma cautela do que é que poderá ser a retoma deste importante setor. Aliado isto a uma preocupação da retoma das companhias aéreas, não é? Porque, de facto, enquanto o tráfego aéreo também não tiver restabelecido, começa a ser difícil falarmos sobre isto. Mas temos esperança. Isso mesmo. Kanski Pope. Exatamente, que era o final da minha apresentação. Isso mesmo. Mas tem aqui mais algumas questões que os participantes nos colocaram e, enfim, vamos ver se tu nos podes ajudar um bocadinho mais sobre isto e que tem que ver também com as restrições que são desaconselhadas pelo próprio governo, não é? Que neste momento está as restrições em termos de viagens até 14 de junho e se tens ouvido falar alguma coisa relacionada com os seguros de viagem, se há alguma informação, não havendo, ou melhor, havendo desaconselhamento, o que é que acontece então também com os seguros de viagem, se tens ouvido falar alguma coisa sobre isto? E também no que diz respeito aos viajantes em autocaravanas, se tens tido alguma informação especificamente sobre este aspecto. É interessante, a autocaravana. Sobre os seguros de viagem, julgo que é uma preocupação que também é transversal a todos os Estados, até porque se tem falado que os seguros de viagem não cobrem o risco de pandemia, não é? E, portanto, o próprio setor está neste momento a estudar essa questão e eventualmente a reorganizar-se nesse sentido. O compromisso que eu posso assumir com vocês é que vamos fazer uma pesquisa e que se houver informação interessante e relevante, nós libertaremos através do Travel BI. Julgo que é um bom compromisso para todos, até porque pode interessar também ao trade português para pensar o que é que serão os seus seguros de viagem. Em termos de autocaravanas, sim. Acredita-se que, eu julgo que a autocaravana depois também dá aqui uma imagem de proteção, não é? Eu estou na minha autocaravana, não estou sujeita a qualquer, não estou exposta à higiene e limpeza de um estabelecimento comercial e, portanto, estou aqui segura na minha concha. E, como sabem, o mercado alemão já é um mercado bastante adepto da autocaravana e, portanto, fala-se de que será uma tendência crescente neste mercado. Muito bem, Inês. Eu julgo que basicamente as perguntas, eu estava aqui a fazer uma última revisão, mas julgo que basicamente as perguntas foram na totalidade respondidas, ou aqui por esta síntese, ou ao longo da tua intervenção, e portanto eu julgo que estão satisfeitas, digamos, a generalidade das questões aqui colocadas. Queria, antes de mais, agradecer-te, Inês, a disponibilidade e estás aqui connosco. E agradecer também aos participantes
ao Roberto, claramente, e à Carla, que me tem aqui ajudado também na gestão das perguntas. Agradecer aos participantes e informar que na próxima semana voltaremos aos webinar do Turismo Trade Talk. Voltaremos com 2 mercados, com a França, na quarta-feira, com o Jean-Pierre Pinheiro, e na sexta-feira da próxima semana teremos os Países Baixos, com o João Rodeia. Portanto, teremos neste caso webinars com a voz no masculino, uma vez que até hoje os 4 primeiros foram na voz feminina das nossas colegas e coordenadoras das equipas nos respectivos mercados. E entretanto, desejava a todos um bom fim de semana e até à próxima semana. Obrigada, Inês. Queria agradecer, claro que sim. Queria agradecer à nossa equipa em Berlim, agradecer toda a ajuda e dizer que esta apresentação estávamos todos juntos. E agradecer-vos a vocês todos também, os que nos assistem, à Lídia, ao Roberto e à Carla. Adeus, obrigada. Até breve. Obrigado a todos.